Olá, tudo bem? Eu sou a Nicole e eu sou mediadora do Museu de Anatomia por Dentro do Corpo. E hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o lúdico como facilitador de aprendizagem. Esse trabalho ele foi elaborado em especial para a 13ª edição da Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, a SIAC, e teve como autora eu, Nicole Souza, e como coautora a Rebeca Gonçalves, a Ana Beatriz Monteiro e a Rebeca Mota, e tive como orientadora a professora Ludmila Ribeiro. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o lúdico, gostaria de apresentar um pouquinho a vocês sobre o nosso museu. Nós somos o Museu de Anatomia da UFRJ, que fica localizado no Centro de Ciências da Saúde, em específico no Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB. E lá, nós compartilhamos com o público assuntos pertinentes à anatomia humana, através de visitas guiadas ao acervo anatômico de peças humanas reais. Então, lá no Anatômico da UFRJ, que fica no Instituto de Ciências Biomédicas, nós temos o nosso museu. E lá esse público consegue ter acesso a essas peças, a toda uma mediação específica para conhecer um pouco mais sobre a anatomia humana. Agora, vindo um pouco para o assunto pertinente ao tema geral, é importante a gente lembrar de alguns pontos. E para isso, eu trouxe uma frase de uma autora bem conhecida chamada Santa Marli, em que ela diz no seu livro O Lúdico na Formação do Educador, que a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não deve ser apenas vista como uma diversão, que ela promove e facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural. Então é importante a gente lembrar que a ludicidade, sim, é diversão, sim, é brincadeira, sim, tem jogos e divertimentos, porém, o lúdico vai muito além do que apenas brincadeira. O lúdico, na verdade, ele é um método de aprendizagem muito utilizado e que deve ser cada dia mais explorado, visto os seus N benefícios, que a gente também vai trazer um pouquinho mais aqui durante o vídeo. Então, é importante você lembrar que quando eu falo de lúdico, eu estou falando de método de aprendizagem e não apenas de brincadeiras e de diversão, tá ok? E falando um pouquinho desse lúdico, eu vou trazer um pouquinho do que a gente faz dentro do Museu de Anatomia. Então, o primeiro ponto, a nossa primeira estratégia didática, é o conteúdo adaptado por faixa etária e por escolaridade. Lá no nosso museu, a gente recebe públicos diversos. Então, vão de crianças de educação infantil a adultos de cursos técnicos, mestrandos, doutorandos. Então, a gente recebe um público de um vasto leque de faixa etária, um vasto leque de níveis de escolaridade. Então, por isso, a importância do conteúdo adaptado. Então, a gente sempre faz dinâmicas e utiliza de estratégias didáticas diferentes em cada mediação nossa. Tudo vai depender de qual público estamos recebendo, tudo vai depender de qual é a idade daquele público que a gente está recebendo, e a partir daí a gente vai selecionar as nossas melhores dinâmicas para trabalhar a anatomia com aquele público. E a outra estratégia é utilizando os métodos lúdicos interativos. Então, a gente utiliza de jogos, de atividades criativas, de dinâmicas sensoriais. Então, a gente sempre tenta utilizar aí dos sentidos ao favor da aprendizagem. Então, a audição, o tato, a visão. Então, a gente sempre utiliza dos sentidos para auxiliar nessa aprendizagem. Agora, trazendo um pouquinho mais sobre as dinâmicas que a gente faz no nosso museu, eu vou estar apresentando cada uma delas. A primeira que eu quero apresentar para vocês é a cadeira da confiança. É uma das nossas carros-chefe. A gente praticamente sempre utiliza da cadeira da confiança, que é o que vocês conseguem ver nessa primeira imagem, que consiste em, nós convidamos um visitante, vale relembrar que todas as dinâmicas, elas são voluntárias, então, se o aluno não se sentir confortável de participar, ele não é obrigado, vai apenas o participante que se sente confortável de participar daquela dinâmica. Então, a gente convida um visitante
para sentar em uma cadeira e a gente venda esse visitante e entrega para ele uma peça plastinada ou um osso, e ele tem que identificar qual peça que ele está tocando. Num primeiro momento, ele tenta identificar sozinho. Depois que a gente percebe que esse participante está tendo um pouco de dificuldade de identificar, a gente começa as dicas. E aí fica liberado, tanto para os mediadores, quanto para os outros visitantes darem algumas dicas. E aí começa o momento da diversão. O pessoal sempre traz dicas muito legais e no final das contas eles conseguem aprender com o tato de uma forma completamente divertida. Uma outra dinâmica que nós fazemos é a manipulação de ossos, que vocês podem ver aí na imagem ao lado, acima, onde todos os visitantes eles conseguem ter essa manipulação de ossos, então eles conseguem tocar nos ossos. Nós lá no museu, né, conseguimos ter um acesso ao ossário do anatômico da UFRJ, então sempre levamos esses visitantes até esse ossário, eles conseguem ter acesso a todos os ossos do acervo, e por muitas vezes a gente até monta o esqueleto com eles, para eles verem, aprenderem sobre localização anatômica, sobre posição anatômica. Então lá a gente ensina para eles como é que a gente identifica o que é direito, o que é esquerda. A gente ajuda eles a identificar a diferença entre os ossos. Temos também o jogo dado dos sistemas, que a gente, na verdade, tem 2 dados, e esse dado, né, os 6 lados dele, cada lado tem um sistema, e a gente faz 2 atividades com esse dado. Num primeiro momento, a gente pede para esse visitante jogar um dos dados. Vai cair em um dos sistemas e a gente pede para ele dizer um órgão que faça parte desse sistema. Um outro momento que a gente também faz com esse jogo é pedir para ele jogar ambos os dados. Vão cair 2 sistemas e a gente pede para ele trazer um órgão ou uma função ou algo da fisiologia ou do metabolismo que esteja interligando esses 2 sistemas. Então, nessa segunda atividade, a gente começa a trabalhar com o nosso visitante sobre a interligação entre os sistemas, auxiliando a ele conseguir entender que todos os sistemas estão interligados e interrelacionados. Então, nessa segunda dinâmica, ele consegue perceber como todos esses sistemas estão interligados. Então, a gente começa a trabalhar sobre isso. Além disso, temos jogo da memória, quebra-cabeça, atividades para pintar, cruzadinha, caça-palavras. Uma outra dinâmica que também fazemos é com a nossa exposição orgânica. Lá no nosso museu, nós temos uma parte específica onde temos uma exposição. Essa exposição ela se chama orgânica. Ela foi uma exposição elaborada por uma ex-aluna mediadora lá do museu, chamada Juliana Teberdi. E nós trabalhamos com os alunos a identificar, a diferenciar e identificar anatomia vegetal e anatomia humana. Então, se vocês puderem perceber nessas imagens, nós temos a interligação entre a anatomia vegetal e a anatomia humana. Então, a gente trabalha ali com os alunos a identificar o que é vegetal e o que é humano. E eles se divertem bastante, porque por muitas vezes acaba realmente se misturando o humano com o vegetal e a gente vê como é que eles estão completamente relacionados e interligados. Outras atividades que a gente também faz lá é o hashtag Eu na Vitrine. Então, nós temos um espaço no nosso museu onde temos um esqueleto que ele é pregado na parede, ele é imantado. E o nosso visitante consegue posicionar ele da maneira que achar melhor. Né? Então, bota braços para cima, pernas para cima. E o desafio é você conseguir reproduzir o que esse esqueleto está fazendo na parede montada. E aí começa a diversão, e aí a gente convida o visitante a fazer uma foto e postar nas redes sociais marcando a gente. Outra atividade também que o pessoal gosta muito são das imagens 3D. Então, a gente traz algumas imagens onde mescla a parte externa do corpo com a parte interna. Então, se o visitante olhar por uma das cores do óculos, ele vê a parte externa, e a outra cor do óculos, ele vê a parte interna no mesmo desenho. O pessoal gosta bastante. Vocês podem ver aí nessa imagem do meio alguns alunos participando dessa dinâmica. E por último, temos a manipulação de peças plastinadas. Então, durante toda a mediação, os alunos conseguem ter acesso à peça plastinada e manipular. E como eu disse, são N benefícios que podemos observar com o lúdico dentro desse processo de aprendizagem.
E são alguns deles: a estimulação, né, da aprendizagem ativa. Então o aluno ele fica completamente intertido com tudo aquilo, com todas aquelas peças, todas aquelas dinâmicas, então faz com que ele tenha vontade de aprender de fato. Facilita a compreensão do conteúdo, então anatomia, mesmo sendo para pessoas que gostam, pessoas da área, acham um assunto super gostoso de se aprender. É importante a gente lembrar que a anatomia é sim um conteúdo um tanto quanto complexo. E por muitas vezes, muitas pessoas não vão ter facilidade com esse assunto. É um assunto bastante extenso, com bastante detalhes. Então, o lúdico auxilia nessa compreensão desse conteúdo complexo. Promove experiência sensorial. Então, como eu disse, todas as nossas dinâmicas elas são muito pautadas na utilização de sentidos. Então, a gente consegue ver como os sentidos auxiliam nessa aprendizagem. Despertar curiosidade e interesse. Então, o lúdico ele auxilia nesse processo. Por muitas vezes nós recebemos, como eu disse, N tipos de alunos. Então, desperta o interesse, né? O aluno conseguir tocar numa peça humana, tocar em um osso. Então, faz despertar essa curiosidade pelo conhecimento anatômico, pela ciência. Então, é muito interessante visualizando esse âmbito. E também auxilia ali, desperta diferentes estilos de aprendizagem. Então, a gente entende, né, e conhece que existem N tipos de aprendizagem motora, aprendizagem visual, aprendizagem auditiva. Então, existem N tipos de aprendizagem. Então, o lúdico ele auxilia a contemplar esses diferentes tipos de aprendizagem, fazendo com que um amplo público consiga aprender, né, da maneira que mais entende que consegue, né, aprender. Então, quem aprende mais ouvindo vai se adequar mais às explicações, quem aprende mais tocando, no momento da manipulação já vai conseguir aprender melhor. Então, é importante que a gente consiga desbravar esses diferentes estilos de aprendizagem. Essas foram algumas das referências que eu utilizei para estar elaborando esse trabalho. E desde já eu gostaria de estar agradecendo por você estar assistindo esse vídeo até aqui. Queria estar agradecendo também a oportunidade da SIAC por estar permitindo apresentar um pouco mais sobre esse trabalho tão querido que a gente faz lá no nosso museu. Um agradecimento especial também para minha orientadora Ludmila Ribeiro por todo o seu esforço com o museu e por todo o carinho com todas as atividades do museu. E um agradecimento também para a Profaex por todo o financiamento das bolsas do museu. E desde já gostaria muito de agradecer a todos. Obrigada, tchau, tchau.